Apocalipse 1. Isto é o que Deus mostrou a Jesus Cristo, para que ele pudesse contar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Cristo então enviou o seu anjo com a mensagem ao seu servo João, e João contou tudo o que tinha visto a respeito da mensagem de Deus e a respeito do que Jesus Cristo tinha dito e feito. Deus abençoará todos os que lerem esta profecia para os outros, e ele abençoará todos os que ouvirem e obedecerem a ela. O tempo está quase chegando. De João às 7 igrejas que estão na Ásia, que vocês recebam graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Jesus foi o primeiro a vencer a morte, e é o soberano de todos os reis da terra. Cristo nos ama, e pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados, ele nos permite reinar como reis e servir como sacerdotes a Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram com uma lança. Todos os povos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, assim acontecerá. Amém. O Senhor Deus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou João, companheiro de vocês no sofrimento, porque Jesus é o nosso Rei, mas Ele nos dá força para suportar. Fui exilado na ilha de Patmos, porque tinha pregado a mensagem de Deus e tinha falado a respeito de Jesus. No dia do Senhor, o Espírito tomou conta de mim e atrás de mim ouvi uma voz forte que parecia som de trombeta. A voz disse: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me virei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros estava alguém que parecia o Filho do Homem. Ele usava uma roupa que ia até os pés e um cinto de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã ou como neve, e seus olhos pareciam chamas de fogo. Seus pés brilhavam como bronze, sendo aquecido numa fornalha, e sua voz parecia o rugido de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no meio do dia. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Eu morri, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Escreva o que você viu, o que é agora e o que vai acontecer depois destas coisas. Eu vou explicar o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 2. Isto é o que você deve escrever ao anjo da igreja que está em Éfeso. Eu sou aquele que segura as 7 estrelas na minha mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Escute o que eu digo. Eu sei tudo que vocês têm feito, inclusive o trabalho duro de vocês e como vocês têm suportado. Eu sei que vocês não toleram pessoas más. Quando algumas pessoas fingiram ser apóstolos, vocês as colocaram à prova e descobriram que elas eram mentirosas. Vocês têm suportado e passado por tempos difíceis por minha causa e não desistiram. Mas eu tenho uma coisa contra vocês e é esta: vocês não têm tanto amor quanto tinham no começo. Lembrem-se de onde caíram, arrependam-se e voltem a fazer as coisas que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei até vocês e tirarei o candelabro do lugar dele. Porém, há uma coisa que vocês estão fazendo certo: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas e eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isto é o que você deve escrever ao anjo da igreja que está em Esmirna. Eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Escute o que eu digo. Eu sei da tribulação de vocês e da pobreza em que vivem, mas vocês são ricos. Também sei das coisas cruéis que estão sendo ditas contra vocês por aqueles que dizem ser judeus, mas não são, pois a sinagoga deles é de Satanás. Não tenham medo do que estão para sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados, e vocês terão tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte.
Isto é o que você deve escrever ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Escute o que eu digo. Eu sei onde você mora. É ali onde está o trono de Satanás. Mesmo assim, você permanece firme no meu nome e não negou a fé em mim. Nem mesmo quando meu fiel testemunho Antipas foi morto entre vocês, aí mesmo onde Satanás habita. Tenho, porém, algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a praticarem imoralidade sexual. Do mesmo modo, você também tem pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependam-se, portanto. Senão, virei até você muito em breve e lutarei contra essas pessoas com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedra branca, e sobre essa pedra um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isto é o que você deve escrever ao anjo da igreja que está em Tiatira. Eu sou o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Escute o que eu digo. Eu conheço as obras de vocês, o amor, a fé, o serviço e a perseverança, e sei que as obras que fazem agora são mais numerosas do que as do princípio. Tenho, porém, contra você o fato de tolerarem essa mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a praticarem imoralidade sexual e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que a lanço numa cama de dores, e os que adulteram com ela em grande tribulação, se não se arrependerem das obras que ela incita. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vocês conforme as suas obras. Digo, porém, a vocês, os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei sobre vocês nenhum outro fardo, somente conservem firmemente o que já têm até que eu venha. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as fará em pedaços como vasos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Darei a ele também a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3. Isto é o que você deve escrever ao anjo da igreja em Sardes. Eu tenho os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Escute o que eu digo. Eu sei o que você está fazendo. Todo mundo pode pensar que você está vivo, mas você está morto. Acorde. Você tem apenas um pouco de força sobrando e ela está quase acabando, então procure se fortalecer. Eu descobri que você não está obedecendo completamente a Deus. Lembre-se do ensinamento que você recebeu e que ouviu. Segure firme nele e volte-se dos seus pecados. Se você não acordar, eu virei quando você menos esperar, exatamente como um ladrão faz. Algumas poucas pessoas em Sardes não sujaram suas roupas com pecado. Elas andarão comigo, vestindo roupas brancas, porque são dignas. Todo aquele que vence vestirá roupas brancas. Os nomes delas não serão apagados do livro da vida, e eu direi ao meu Pai e aos anjos dele que elas são meus seguidores. Se você tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Isto é o que você deve escrever ao anjo da igreja em Filadélfia. Eu sou aquele que é santo e verdadeiro e tenho as chaves que pertenciam a Davi. Quando eu abro a porta, ninguém pode fechar, e quando eu fecho uma porta, ninguém pode abrir. Escute o que eu digo. Eu sei tudo o que você fez e coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você não era muito forte, mas obedeceu à minha mensagem e não negou que é meu seguidor. Agora você verá o que eu farei com aquelas pessoas que pertencem ao grupo de Satanás. Elas dizem que são judias, mas são mentirosas. Eu farei com que venham e se ajoelhem aos seus pés. Então elas saberão que eu amo você. Você obedeceu à minha mensagem e suportou. Por isso eu vou proteger você do tempo de prova que todo mundo no mundo inteiro terá que passar. Eu estou vindo logo, então segure firme o que você tem. E ninguém vai tirar a coroa que será dada a você como recompensa. Todo aquele que vence
será transformado em uma coluna no templo do meu Deus e ficará lá para sempre. Eu escreverei em cada um deles o nome do meu Deus e o nome da cidade dele, que é a nova Jerusalém que o meu Deus enviará do céu. Eu também escreverei neles o meu próprio nome novo. Se você tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Isto é o que você deve escrever ao anjo da igreja em Laodiceia. Eu sou aquele que é chamado Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira e a origem da criação de Deus. Escute o que eu digo. Eu sei tudo que você fez, você não é frio nem quente. Eu gostaria que você fosse um ou outro, mas como você é morno e não é nem frio nem quente, eu vou cuspir você da minha boca. Você diz que é rico e bem-sucedido e que tem tudo o que precisa, mas não sabe o quanto está mal. Você é digno de pena, pobre, cego e nu. Compre ouro de mim, ouro que foi refinado no fogo e que vai fazer você rico. Compre roupas brancas de mim, vista-as e poderá cobrir a sua nudez vergonhosa. Compre remédio para os seus olhos para que você consiga enxergar. Eu corrijo e castigo todo mundo que amo, então decida de uma vez voltar-se dos seus pecados. Escute, eu estou de pé e batendo na sua porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós vamos comer juntos. Todo aquele que vence sentará comigo no meu trono, exatamente como eu venci e sentei com o meu Pai no trono dele. Se você tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4. Depois disso eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Então a voz que tinha falado comigo no início e que soava como trombeta disse: suba até aqui, eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois disso. Naquele mesmo instante o Espírito tomou conta de mim e lá no céu eu vi um trono e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado ali brilhava como pedras preciosas de jaspe e cornalina. Um arco-íris que parecia esmeralda rodeava o trono. Havia 24 outros tronos formando um círculo ao redor daquele trono, e em cada um desses tronos estava sentado um ancião vestido de roupas brancas e usando uma coroa de ouro. Relâmpagos e estrondos de trovão saíam do trono. No centro do círculo, 7 tochas ardiam, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo que parecia um mar de vidro, transparente como cristal. Ao redor do trono, bem no centro, estavam 4 seres viventes cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas e estava todo coberto de olhos. Dia e noite eles não param de cantar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Os seres viventes continuavam louvando, honrando e agradecendo aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Ao mesmo tempo, os 24 anciãos se ajoelhavam diante daquele que está sentado no trono e, enquanto adoravam aquele que vive para sempre, colocavam suas coroas diante do trono e diziam: Nosso Senhor e Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e pela Tua decisão elas existem e foram criadas. Apocalipse 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de abrir o rolo e romper os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra conseguia abrir o rolo nem olhar para dentro dele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro nem de olhar para dentro dele. Então um dos anciãos me disse: pare de chorar, olhe. Aquele que é chamado tanto de leão da tribo de Judá, quanto de descendente do rei Davi venceu. Ele vai abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu olhei e vi o Cordeiro de pé, no centro do trono, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. O Cordeiro parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O Cordeiro se aproximou e tomou o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois que ele o tomou, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se ajoelharam diante dele. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do povo de Deus. Então cantaram um cântico novo: Tu és digno de receber o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu próprio sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação.
Tu fizeste deles reis e sacerdotes para servirem a nosso Deus. Enquanto eu olhava, ouvi a voz de muitíssimos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. Eram milhões e milhões deles, e diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que neles há, dizendo juntas: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Apocalipse 6. Ao mesmo tempo em que eu vi o Cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes gritar com voz como trovão. Ele disse: Venha. Então eu vi um cavalo branco. O seu cavaleiro segurava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele já havia conquistado algumas vitórias e saiu para conquistar mais. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, vermelho como fogo. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar toda a paz da terra, para que as pessoas se matassem umas às outras. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Então eu vi um cavalo preto. O seu cavaleiro segurava uma balança na mão. Ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes. Ela disse: 1 litro de trigo custará o salário de um dia inteiro. 3 litros de cevada também custarão o salário de um dia. Mas não danifique o azeite nem o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Então eu vi um cavalo esverdeado como cadáver. O nome do seu cavaleiro era Morte, e o reino da morte o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com os animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas de todos os que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram. Elas gritavam em alta voz: Senhor, Tu és santo e fiel. Até quando demorarás para julgar e vingar o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Então foi dada a cada uma delas uma roupa branca, e lhes foi dito que descansassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que também haviam de ser mortos como eles. Quando vi o Cordeiro abrir o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou negro como pano de saco feito de crina, e a lua inteira tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes que caem da figueira sacudida por forte ventania. O céu foi enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes militares, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Apocalipse 7. Depois disso eu vi 4 anjos, cada um estava de pé em um dos 4 cantos da terra. Os anjos seguravam os 4 ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Esses anjos também tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar. Então eu vi outro anjo subir do lugar onde o sol nasce no leste, e ele estava pronto para colocar o selo do Deus vivo nas pessoas. Ele gritou para os 4 anjos: Não danifiquem a terra, nem o mar, nem nenhuma árvore. Esperem até que eu tenha marcado a testa dos servos do nosso Deus. Depois eu ouvi quantas pessoas tinham sido marcadas na testa, né? Eram 144.000, e elas vinham de todas as tribos de Israel. 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gade, 12.000 da tribo de Áser, 12.000 da tribo de Naftali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Issacar, 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José e 12.000 da tribo de Benjamim. Depois disso, eu vi uma multidão imensa, com mais pessoas do que se poderia contar. Elas eram de todas as raças, tribos, nações e línguas,
e estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam roupas brancas e seguravam ramos de palmeira nas mãos enquanto gritavam: O nosso Deus, que está sentado no trono, tem o poder de salvar o seu povo e o Cordeiro também. Todos os anjos que estavam ao redor do trono se ajoelharam diante dele com o rosto no chão. Os anciãos e as 4 criaturas viventes se ajoelharam junto com eles. Então todos adoraram a Deus e disseram Amém. Louvor, glória, sabedoria, agradecimento, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me perguntou: Você sabe quem são essas pessoas vestidas com roupas brancas? Você sabe de onde elas vêm? Senhor, respondi eu, o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: Estas são as pessoas que passaram pela grande tribulação. Elas lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro e as tornaram brancas. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram no seu templo dia e noite. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre elas. Elas nunca mais terão fome nem sede, e não serão mais atormentadas pelo sol, nem por nenhum calor abrasador. O Cordeiro que está no centro do trono será o pastor delas. Ele as levará a fontes de água que dá vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Eu notei que os 7 anjos que estavam diante de Deus receberam cada um uma trombeta. Outro anjo que tinha um incensário de ouro veio e se colocou junto ao altar. A esse foi dado muito incenso para oferecer juntamente com as orações do povo de Deus sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então a fumaça do incenso subiu para Deus juntamente com as orações do povo de Deus da mão do anjo. Depois disso, o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, relâmpagos e um terremoto. Os 7 anjos se prepararam para tocar suas trombetas. Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 de todas as plantas verdes foram queimados. Quando o segundo anjo tocou a sua trombeta, algo como uma grande montanha em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar virou sangue, 1/3 das criaturas vivas do mar morreu e 1/3 dos navios foi destruído. Quando o terceiro anjo tocou a sua trombeta, uma grande estrela caiu do céu. Ela ardia como tocha e caiu sobre 1/3 dos rios e sobre 1/3 das fontes de água. O nome da estrela era Amargura. E 1/3 das águas se tornou amargo. Muitas pessoas morreram porque a água ficou tão amarga. Quando o 4º anjo tocou a sua trombeta, 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos. Cada um perdeu 1/3 do seu brilho, de modo que durante 1/3 do dia não havia luz e 1/3 da noite também ficou sem luz. Então eu olhei e vi uma águia solitária voando pelo meio do céu. Ela gritava: Ai, ai, ai dos que moram na terra, porque os outros 3 anjos vão tocar suas trombetas. Apocalipse 9. Quando o 5º anjo tocou a sua trombeta, eu vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ao abrir o poço, subiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar escureceram por causa da fumaça. Do meio da fumaça saíram gafanhotos que cobriram a terra. Foi-lhes dado o mesmo poder que têm os escorpiões. Foi dito aos gafanhotos que não danificassem a erva da terra, nem qualquer planta, nem qualquer árvore, mas somente as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido atormentá-las durante 5 meses, mas não matá-las. O tormento que causavam era como a picada de escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Esses gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Na cabeça usavam algo como coroas de ouro e tinham rostos como de gente. Os cabelos eram como cabelos de mulher e os dentes como dentes de leão. No peito usavam couraças de ferro. As asas faziam barulho como o de muitos carros de guerra correndo para a batalha. As caudas eram como caudas de escorpião com ferrão e tinham poder para ferir as pessoas durante 5 meses. O rei deles era o anjo do abismo. Em hebraico o nome dele é Abaddon e em grego é Apolion. A primeira desgraça já passou, mas ainda vem mais 2 desgraças. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. A voz falou ao 6º anjo e disse:
solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos tinham sido preparados exatamente para aquela hora, dia, mês e ano. Agora foram soltos para matar 1/3 de toda a humanidade. Pelo número, eu soube que eram mais de 200 milhões de cavalos de guerra. Na visão, os cavaleiros usavam couraças vermelhas como fogo, azuis escuras e amarelas como enxofre. As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leão, e da boca saía fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca deles. A força dos cavalos estava na boca e também nas caudas, pois as caudas eram como cobras com cabeças que feriam e causavam dor. As pessoas que sobreviveram a essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar demônios, nem os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira que não podem ver, ouvir nem andar. Ninguém parou de matar, de praticar feitiçaria, de cometer imoralidade sexual, nem de roubar. Apocalipse 10. Eu vi outro anjo poderoso descer do céu. Ele estava envolto em uma nuvem e um arco íris estava sobre a sua cabeça. Seu rosto era como o sol e suas pernas pareciam colunas de fogo. Na mão ele segurava um pequeno rolo que estava aberto. Ele ficou de pé com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então gritou com uma voz que parecia o rugido de um leão. 7 trovões ecoaram em seguida. Quando os trovões pararam, eu ia escrever o que tinham dito, mas uma voz do céu gritou: guarda em segredo, não escrevas estas coisas. O anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou pelo nome daquele que vive para sempre, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. O anjo disse: não haverá mais demora. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o mistério de Deus será cumprido, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Novamente a voz do céu falou comigo e disse: vai e toma o rolo aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Quando me aproximei para pedir o pequeno rolo ao anjo, ele me disse: toma o rolo e come-o. Ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Na boca era doce como mel, mas no estômago tornou-se amargo. Então me disseram: é preciso que continues a profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 11. Um anjo me deu uma vara de medir e disse: vai e mede o templo de Deus, o altar e os que ali adoram. Mas não meças o pátio exterior do templo. Deixa-o de fora, porque foi dado aos que não conhecem a Deus e eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém tentar fazer-lhes mal, sairá fogo da boca delas e devorará os inimigos. Elas têm poder para fechar o céu, para que não caia chuva durante o tempo em que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e ferir a terra com toda espécie de pragas quantas vezes quiserem. Quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, as vencerá e as matará. Os corpos delas ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. Durante 3 dias e meio, gente de todo povo, tribo, língua e nação contemplará os seus cadáveres e não permitirá que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, farão festas e trocarão presentes, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, Deus soprou neles o espírito de vida, e eles se puseram de pé, e um grande terror tomou conta de todos os que os viram. Então as 2 testemunhas ouviram uma voz forte do céu, que dizia: subi aqui, e subiram ao céu numa nuvem, à vista dos seus inimigos. Naquele mesmo instante houve um forte terremoto que destruiu a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. A 2ª desgraça passou, a 3ª vem em breve. Quando o 7º anjo tocou a trombeta, ouviram-se fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar.
As nações se iraram, mas veio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e todos os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então abriu-se o santuário de Deus no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 12, algo importante apareceu no céu. Era uma mulher vestida com o sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Outro sinal apareceu no céu. Era um enorme dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. Ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. O menino foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos combatiam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos combatiam, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a própria vida até a morte. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino, mas à mulher foram dadas as 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, longe da presença da serpente. A serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher. Abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou na areia do mar. Apocalipse 13. Eu vi uma besta que subia do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas sobre os chifres e nomes de blasfêmia sobre as cabeças. A besta que vi era semelhante a leopardo, os pés como de urso e a boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia ter sofrido um golpe mortal, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão porque ele tinha dado autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para falar coisas arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva ao cativeiro irá. Se alguém matar a espada haverá de ser morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então vi outra besta que subia da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. Realiza grandes sinais, fazendo até descer fogo do céu à terra diante dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, engana os que habitam na terra e diz aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta que recebeu o golpe da espada e sobreviveu. Foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que recebam uma marca na mão direita ou na testa,
para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. No Apocalipse 14, eu olhei e vi o Cordeiro de pé no monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa. Então eu ouvi um som que vinha do céu, parecido com o rugido de uma enchente ou com um trovão muito forte, ou ainda como o som de harpas. Uma nova canção estava sendo cantada diante do trono de Deus, diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém conseguia aprender aquela canção, exceto os 144 mil que tinham sido resgatados da terra. Todos esses são virgens puros e seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eles foram resgatados para serem apresentados a Deus e ao Cordeiro como as pessoas mais preciosas da terra. Eles nunca mentem e são inocentes. Eu vi outro anjo, este voando pelo céu, e ele tinha a boa notícia eterna para anunciar às pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações da terra. O anjo gritou: adorem e honrem a Deus. Chegou a hora dele julgar todo mundo. Ajoelhem-se diante daquele que criou o céu e a terra, os oceanos e todas as fontes. Um segundo anjo veio logo depois e disse: a grande cidade de Babilônia caiu. Esta é a cidade que embebedou todas as nações e as tornou imorais. Agora Deus está irado e Babilônia caiu. Por fim veio um terceiro anjo e gritou: aqui está o que vai acontecer se você adorar a besta e o ídolo e aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Você terá que beber o vinho que Deus dá a todo mundo que o deixa irado. Você vai sentir a ira poderosa dele e será torturado com fogo e enxofre ardente, enquanto os santos anjos e o Cordeiro assistem. Se você adorar a besta e o ídolo e aceitar a marca do nome dela, será torturado dia e noite. A fumaça da sua tortura subirá para todo sempre e você nunca poderá descansar. O povo de Deus precisa aprender a suportar. Eles também precisam obedecer aos mandamentos dele e ter fé em Jesus. Então eu ouvi uma voz do céu dizer: escreva isto. De agora em diante o Senhor abençoará todo mundo que tem fé nele quando morrer. O Espírito respondeu: sim, eles descansarão do seu trabalho duro e serão recompensados pelo que fizeram. Eu olhei e vi uma nuvem branca brilhante e alguém que parecia ser o Filho do Homem estava sentado na nuvem. Ele usava uma coroa de ouro na cabeça e segurava uma foice afiada na mão. Um anjo saiu do templo e gritou: comece a cortar com a sua foice. A época da colheita chegou e todas as plantações da terra estão maduras. Aquele que estava na nuvem balançou a foice e colheu as plantações. Outro anjo, que também tinha uma foice afiada, saiu do templo. Depois disso, um anjo que tinha poder sobre o fogo veio do altar e gritou para o anjo que tinha a foice: todas as uvas da terra estão maduras, colhe-as com a sua foice afiada. O anjo balançou a foice sobre a terra e cortou as uvas. Ele as jogou num tanque, onde foram pisadas como sinal da ira de Deus. O tanque ficava fora da cidade e quando as uvas foram esmagadas, saiu sangue. O sangue virou um rio de quase 300 quilômetros de comprimento e quase profundo bastante para cobrir um cavalo. Apocalipse 15. Depois disso, eu olhei para o céu e vi algo mais que era estranho e importante. 7 anjos estavam trazendo as últimas 7 pragas terríveis. Quando elas terminarem, Deus não ficará mais irado. Então eu vi algo que parecia um mar de vidro misturado com fogo e pessoas estavam de pé nele. Eram as que tinham vencido a besta, o ídolo e o número que representa o nome da besta. Deus tinha dado harpas a elas e elas estavam cantando a canção que o servo dele, Moisés, e o Cordeiro tinham cantado. Elas cantavam: Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu fizeste coisas grandes e maravilhosas. Tu és o Rei de todas as nações e fazes o que é justo e verdadeiro. Senhor, quem não vai te temer e louvar o teu nome? Tu és o único santo e todas as nações virão e te adorarão, porque mostraste que julgas com justiça. Depois disso eu vi mais uma coisa no céu. O santuário, a tenda do testemunho, estava aberto. Os 7 anjos que traziam as pragas terríveis estavam saindo dele. Eles vestiam roupas de linho puro e branco e usavam cintos de ouro puro. Uma das 4 criaturas viventes deu a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro. Essas taças estavam cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre.
O templo logo se encheu de fumaça por causa da glória e do poder de Deus. Ninguém podia entrar nele até que os 7 anjos terminassem de derramar as 7 últimas pragas. Apocalipse 16. Do templo eu ouvi uma voz forte gritar para os 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. Imediatamente surgiram úlceras malignas e dolorosas em todas as pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. Logo o mar virou sangue como de morto e morreu tudo que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água. Imediatamente eles se transformaram em sangue. Então eu ouvi o anjo das águas dizer: Tu és justo, ó santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, eles merecem. Depois disso ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. O sol recebeu o poder para queimar as pessoas com fogo. Todos foram queimados pelo calor intenso e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe dar glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Imediatamente o seu reino ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua de dor. Por causa das dores e das úlceras, blasfemaram do Deus do céu, mas não abandonaram as suas obras más. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio secou completamente para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes espíritos demoníacos realizam sinais e vão aos reis de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para não andar nu e não expor a sua vergonha. Eles reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Logo que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, uma voz forte saiu do trono no templo e disse: Está feito. Houve relâmpagos, vozes, trovões e o maior terremoto que já houve desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade dividiu-se em 3 partes, e as cidades das nações desabaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e fez com que ela bebesse o cálice do vinho, do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram mais encontrados. Do céu caíram enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 45 quilos. As pessoas blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque era terrivelmente grande. Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinham as taças aproximou-se de mim e disse: Venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Pelo Espírito o anjo me levou ao deserto. Lá vi uma mulher montada numa besta vermelha, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava na mão uma taça de ouro cheia das abominações e da imundície da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Fiquei muito admirado ao vê-la. O anjo me disse: Por que você está admirado? Eu vou explicar o mistério da mulher e da besta de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas aparecerá de novo. Aqui é preciso mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro ainda não veio, e quando vier, terá de durar pouco tempo. A besta que era e já não é o 8º rei. Ela pertence aos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta,
Eles têm um mesmo propósito e entregarão à besta o seu poder e autoridade. Estes farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus colocou no coração deles o propósito de executar o seu plano, entregando à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 18. Eu vi outro anjo descer do céu. Ele tinha grande autoridade e a terra ficou iluminada com a sua glória. O anjo gritou: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, prisão de todo espírito imundo, prisão de toda ave impura e detestável, porque todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Dai-lhe como ela vos deu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou, misturai-lhe o dobro. Quanto ela se glorificou e viveu em luxo, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque ela diz no seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei luto. Por isso, num só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome. Ela será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em luxo, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe pelo medo do seu tormento e dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade forte, numa só hora chegou o teu juízo. Os mercadores da terra choram e lamentam por ela, porque já ninguém compra suas mercadorias. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, toda espécie de madeira olorosa, todo tipo de objeto de marfim, todo tipo de objeto de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, especiarias, perfumes, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Os frutos que a tua alma tanto desejava se afastaram de ti, e todas as coisas finas e esplêndidas se perderam para ti e nunca mais serão encontradas. Os mercadores que enriqueceram com ela ficaram de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram devastadas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer lugar, marinheiros e todos os que trabalham no mar ficaram de longe. Quando viram a fumaça do seu incêndio, gritaram: Que cidade era semelhante à grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças, choraram e lamentaram, gritando: Ai, ai da grande cidade, com cujas riquezas se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar. Numa só hora ela foi destruída. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Então um anjo poderoso levantou uma pedra como grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Já não se ouvirá em ti o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Jamais se achará em ti artífice algum de qualquer ofício, nem mais se ouvirá em ti o ruído da mó. Nunca mais brilhará em ti a luz de candeia, nem voz de noivo e de noiva se ouvirá mais em ti, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e com as tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 19. Depois disto, ouvi no céu uma voz forte, como de grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou dela o sangue dos seus servos. E outra vez
disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e vós que o temeis, pequenos e grandes. Então ouvi como que a voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são as justiças dos santos. E o anjo me disse: Escreve: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu me prostrei aos pés do anjo para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, na cabeça tinha muitas coroas, e trazia um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele as governará com vara de ferro e pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi então um anjo que estava de pé no sol e clamou em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que sobre eles montam, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra ao que estava montado no cavalo e ao seu exército, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 20. Eu vi um anjo que descia do céu. Ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que se completem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que nele se assentaram foi dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam um sinal na testa nem na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Vi um grande trono branco, e aquele que nele está assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono,
Abriram-se livros e abriu-se ainda outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o reino dos mortos entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Então a morte e o reino dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva, adornada para o seu marido. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos que praticam imoralidade sexual, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tinha a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos, que são os das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento, largura e altura iguais. Mediu a cidade com a cana e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, que tinha 144 côvados, segundo a medida de homem, que é também de anjo. A muralha era de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Não vi nela templo algum, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa nem do sol nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque noite ali não haverá, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela jamais entrará algo impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22. O anjo me mostrou um rio de água cristalina que dava vida. O rio saía do trono onde Deus e o Cordeiro estavam sentados e corria bem no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio havia árvores que davam um tipo diferente de fruto todos os meses do ano. Os frutos davam vida e as folhas serviam como remédio para curar as nações. A maldição de Deus não existirá mais sobre o povo daquela cidade. Ele
e o Cordeiro estarão sentados ali nos seus tronos, e o povo deles vai adorar a Deus e verá a face dele pessoalmente. O nome de Deus estará escrito na testa das pessoas. Nunca mais haverá noite ali, e ninguém que mora lá precisará de lâmpada ou da luz do sol, porque o Senhor Deus será a luz deles e eles reinarão para todo sempre. Então me disseram, estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que controla os espíritos dos profetas dele, foi quem enviou o anjo dele para mostrar aos servos dele o que precisa acontecer logo. Lembre-se, eu estou vindo logo. Deus abençoará todo mundo que dê atenção ao que este livro conta sobre o futuro. Meu nome é João e fui eu que ouvi e vi estas coisas. Depois de ter ouvido e visto tudo isso, me ajoelhei e comecei a adorar aos pés do anjo que tinha me mostrado tudo, mas o anjo disse, não faça isso. Eu sou servo igual a você, igual aos seus irmãos seguidores, aos profetas e a todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. É a Deus que você deve adorar. Não guarde em segredo as profecias deste livro, porque estas coisas vão acontecer logo. Quem é mau continuará sendo mau, e quem tem mente suja continuará sujo, mas quem é bom continuará fazendo bem, e o povo de Deus continuará santo. Então me disseram, eu estou vindo logo, e quando vier, trarei a recompensa para dar a cada um conforme o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus abençoará todos os que lavaram suas roupas. Eles terão direito de comer do fruto da árvore que dá vida e poderão entrar pelos portões da cidade. Mas fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam mentir e praticar o mal. Eu sou Jesus e fui eu quem enviou o meu anjo para contar todas estas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o descendente famoso de Davi e também sou a estrela brilhante da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo mundo que ouvir isto deve dizer, vem. Se você está com sede, venha. Se quer água que dá vida, vem e beba de graça. Aqui está o meu aviso para todo mundo que ouvir as profecias deste livro. Se alguém acrescentar qualquer coisa a elas, Deus fará essa pessoa sofrer todas as pragas terríveis escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa destas profecias, Deus não deixará essa pessoa participar da árvore que dá vida, nem da cidade santa descrita neste livro. Aquele que falou estas coisas diz, eu estou vindo logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja bondoso com todos vocês.